paz do Senhor, nossos irmãos, né? Estamos aqui no setor 3, estaremos iniciando agora nossa lição 4 da nossa live, da nossa escola dominical. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, todos os internautas, aos irmãos do setor 3, a qual fazemos parte na pessoa do nosso dirigente, o pastor José Carlos, aqui da Assembleia de Deus da Vila Hermínia. A todos os irmãos de todos os setores, na pessoa dos nossos dirigentes, a todos os irmãos de todas as denominações que nos assistem, aos nossos amigos, colegas de trabalho dos mais diversos órgãos de todo o Brasil, que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Queremos agradecer também aos nossos irmãos e nossos amigos que nos ajudam patrocinando, doando brindes, compartilhando e divulgando a página em suas redes sociais. Temos aqui, poder ver se está esse irmão que nos ajuda, o Foto Imagem, que faz essas canecas bonitas aqui, ó, essa aqui que foi doada também, camiseta, como essas aqui, na pessoa do Moacir, um amigo nosso. A Malharia União também faz camiseta, na pessoa do Cláudio. O Didi, seu Didi da Master, Didi Master. Guia do Marceneiro, pessoa do nosso irmão e amigo Romualdo, que está aqui nos apoiando na transmissão da live. Ibadec, na pessoa do pastor Almir, que também nos ajuda. JP Seguros, na pessoa da Márcia. Autoescola El Shaddai, na pessoa do pastor Marcelo. Rádio Tom FM, da pessoa do irmão Tomás. Posto Sete Queda, na pessoa do senhor Teobório. Espaço Rocha, na pessoa do nosso irmão Osvaldo. E também temos o patrocínio da padaria Delícias do Amanhecer, na pessoa do Jonatas e da Rosângela, sua mãe, que é aqui próximo da Pestalozzi, aqui na descida da rua da Polícia Federal. Inclusive, o Romualdo veio nos trazer a informação que ele está doando para sorteio aqui 2 vales de R$50, 2 vales de R$50, você vai lá com R$50 e compra o que você quiser, Irmão Rocha aqui do Espaço Rocha está doando essas canecas, que caso você seja associado, você pode escolher a caneca, você pode escolher, hoje vamos fazer 2 sorteios, você pode escolher a caneca, você pode escolher um livro, nós temos ali para doar, ou você pode escolher esse brinde da padaria aí, Aí é você que decide o que você quer ganhar. Bom, hoje nós estudamos a lição 4, a construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo em Neemias capítulo 4, versículo 6 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, no capítulo 14. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, esse ensaio o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarcitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquele do rio, e em tal tempo, saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio.
Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu, perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. O objetivo desta lição, o objetivo geral, é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno, né? Introdução. O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperava um momento de iniciar a reedificação do templo. Irmão Denilson, não é fácil não fazer a obra de Deus. Você começa a botar a mão na obra, né? Como diz o ditado, mãos à obra, ainda mais quando é obra de Deus, o inimigo se levanta, né? Nosso irmão Denilson vai começar os comentários, mas antes, nós solicitamos a você que está nos assistindo, compartilhe, comente, né? Faça um comentário lá, faça uma pergunta, compartilhe, abre uma sala, né? Para que mais pessoas possam assistir a nossa live, né? E aí, irmão Denilson, como que essa situação, essa oposição do inimigo aí na hora de fazer a obra de Deus, o inimigo não é fácil não. Paz do Senhor a todos, graças a Deus por essa oportunidade que temos de estar aqui mais esse dia, para mais uma lição, nós estarmos juntos aprendendo e trazendo aqui comentários referente ao nosso estudo desse trimestre. Então, Freitas, o tema da nossa lição de hoje, a construção do templo enfrentou oposição, né? E quando nós observamos essa oposição, é interessante observar que ela vem de forma até dentro de um aspecto assim que se a gente colocasse hoje o aspecto contextualizado, nós poderíamos dizer que a oposição acabou sendo fomentada pelos próprios, né, os próprios irmãos ali, né? No decorrer da nossa lição, nós iremos fazer uma observação a respeito dessa questão, né, que eu falei, da questão de irmão, né? Porque aqui fala que nos dias do rei Artaxerxes, aqui quando se menciona Bislão, Mitredate e Tabeel, está justamente fazendo menção dos samaritanos, né? Então, os samaritanos, quando antes da invasão do Império Assírio no Reino do Norte, do ano 722, antes dessa invasão, o território de Israel, embora estando ele dividido no Reino do Norte e Reino do Sul, mas eles tinham uma relação de irmandade, né? Mas nós vamos observar no decorrer dessa lição, dessa aula, que ela passou a ter um atrito entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, e nós iremos, assim na medida que nós formos caminhando na nossa aula de hoje, nós iremos tocar também nesse assunto. A questão da construção e essa oposição, que eles enfrentaram essa oposição à construção desse tabernáculo, desse templo, né? É importante observar aqui que essa oposição ela foi para a construção do templo, né? Claro que na aula passada nós já observamos, que ali os rituais de sacrifício haviam sido retomados, mas era importante para o povo de Israel um lugar onde eles pudessem estar ali oficializando esse sacrifício, né? Quando nós observamos lá, desde quando Deus apareceu a Moisés, lá no deserto, após eles terem saído do Egito, quando Deus
coloca ali as leis para Moisés. A partir dali, eles começaram a sacrificar ao Senhor, ou seja, né, eles usavam ali na época o chamado tabernáculo, que era uma forma de uma tenda, né, que eles montavam onde eles paravam e também desmontavam onde eles paravam, montavam onde paravam e desmontavam para eles seguir viagem. E nesse tabernáculo ali havia toda uma estrutura física, a qual o lugar do sacrifício, o santuário ali, né, era posto e seguia todas aquelas normas, aquele procedimento a qual eles ofereciam sacrifício ao Senhor. Então, quando eles entraram na terra de Canaã, eles continuaram oferecendo sacrifício em tabernáculos, né, em tenda, e também surgiu a sinagoga, mas de forma fixa, porque já chegaram ao destino onde eles deveriam chegar. Aí, quando surgem os reis, né, o Saul, Davi, Salomão constrói o templo. Então, esse templo era importante, porque justamente era onde ficava ali o lugar do sacrifício e havia um lugar apropriado. O que dentro dessa aula de hoje, a qual nós estamos falando sobre esse retorno do povo de Israel, ou melhor, o Reino do Sul, Judá, o retorno deles da Babilônia, né, agora sobre o domínio do Império Persa, eles retornaram ali a Jerusalém e eles restabeleceram ali o sacrifício, mas faltava alguma coisa. O quê? O templo. Eles precisavam de reconstruir aquele templo que foi destruído por Nabucodonosor, né, comandado pelo chefe da guarda Nabuzaradã, que ele invadiu Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo. Então, esse retorno depois do cativeiro, é importante eles reconstruírem esse templo. Então, a aula de hoje vai falar sobre essa construção desse templo, vai dizer que eles começaram a construir esse templo, mas devido a essa oposição que houve, né, eles acabaram parando de construir esse templo. Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer essas observações. É interessante que aqui eu disse sobre Bislão, né, Mitredate e Tabeel, que era samaritano, eles provavelmente eles compraram, né, eles pagaram um alto preço aos oficiais persas, que são esses registrados aqui no versículo 9, Reum, que era um chanceler, e Sinzai, o escrivão. Provavelmente eles usaram ali de suborno para que eles escrevessem uma carta ao rei, agora Artaxerxes, porque o que autorizou o retorno deles foi, como estudamos em aulas passadas, foi o rei Ciro. Agora já num contexto já de outro rei, né, o rei Artaxerxes, né, lembrando que embora os estudos históricos bíblicos eles relatam aqui pelo menos uns 3 ou 4 reis do Império Persa, mas quando nós olhamos para a descrição dos reis, nós encontramos ali pelo menos 14 reis que governou esse Império Persa dentro desse período. Então, essa carta chegou ao rei Artaxerxes, né, e essa carta era uma carta redigida de forma, tendo ela um conteúdo um tanto quanto mentiroso, porque colocou ali ao rei Artaxerxes que, construindo o povo de Judá o templo e ficando eles estabelecidos de forma até autônoma na questão religiosa, eles ofereciam problema para o tesouro nacional, né? Aqui diz, no versículo 15, versículo 13, diz: assim se danificará a fazenda dos reis, ou seja, haverá um déficit de entrada no tesouro oficial do governo persa, porque eles acusavam falsamente o povo de Israel de deixar de trazer uma contribuição a esse povo. E na verdade o que o povo de Israel somente queria, Freitas, era o retorno deles e o estabelecimento do culto de forma plena, porque ele já havia o lugar do sacrifício, como foi estudado na aula passada, mas eles estavam ainda sentindo muita falta do templo, né, a qual eles queriam fazer essa retomada da construção. Então nós iremos
no decorrer dessa lição, trazer aí alguns comentários dentro desse aspecto, nesse sentido. É assim que funciona. Você começa a fazer a obra de Deus, o inimigo se levanta, né? Não é de hoje, né? Até carta mentirosa eles escrevem, fazem acusação falsa. Nada mudou, né? Nada mudou, né? Só mudou o grupo data hora, mas a inveja do inimigo para parar a obra de Deus não mudou. Item 1 aqui, né? Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes aparamentados e com trombeta, e os levitas filhos de Asaf com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram seu sentimento com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal, que chegou ao Brasil em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer reedificar a sua igreja, e ele o faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Veja também, né, tem as referências aqui, Êxodo 3:5, Salmo 89:7, Eclesiastes 5:1. O Espírito Santo quer adentrar a igreja porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Antes de eu passar aqui a palavra ao nosso professor hoje, fazer comentário, só citando aqui os irmãos que estão online com a gente, né? Nós já temos 23 pessoas aqui nos assistindo, né? Pedimos aos irmãos que compartilhem a página, manda o link para algum amigo, né? O bom dessa live da Escola Dominical é que você pode alcançar outras pessoas, amigos, até não crentes, né? Já recebi áudios de amigos meus não crentes me mandando mensagem dizendo que gostou do ensino da palavra, né? E assim que passar essa pandemia, vai vir aqui nos visitar na igreja, né? Então nós temos o nosso irmão Odaí, né, aqui do nosso setor, nos assistindo, pastor Dorival, que sempre nos assiste, irmão da Rocha Atu, também sempre nos assiste, irmão Odaí sempre nos assiste, irmã Delma, esposa do pastor Dorival, irmã Elisângela Rodrigues, irmã Cristina Silva, irmã Clotilde Silva, Lucas Fontes, né, um amigo meu e irmão também, lá de Cascavel, irmão Orides, da sede, irmã Odete, a esposa do nosso pastor José Carlos, irmã Cindinéia, irmão Ismael, né, irmão João Sazak, lá da sede, irmã Nilza Treter, irmão José Jorgeão, um amigo meu, né, irmão Lincoln Ariel, né, irmã Olinda, né, o Anderson e a sua esposa também estão nos assistindo lá da sede, né? Esses são os nossos irmãos que nos assistem nessa hora. Então, irmão Denilson, vai reedificar, vai fazer a obra do Senhor, desperta, né, aquela alegria de fazer a obra de Deus, né? Quero aqui fazer uma menção, uma saudação também, que você já comentou, a Nilza Treter é minha cunhada. Ela mora lá em Nova Mutum, no Mato Grosso, né? Saudação a ela, mandar um abraço para o Ed, meu cunhado, o Natan também, né? Deus abençoe. Você quer fazer já? Antes de fazer? Pode fazer. Então, nós queremos entregar um brinde, né? Está aqui conosco também, nossa irmã Marlene Pepe, né? Foi sorteada, ganhou uma caneca, né?
queremos entregar nossa irmã e agradecer a irmã que está sempre nos assistindo, né? Ela, o pastor Pepe, a Micaela, né? Patrocínio do Dia do Marceneiro. Que benção. Né? Então, os irmãos continuei ouvindo todos, né? Agora no sábado e na segunda, né? Que é uma benção, além da gente aprender muito da palavra de Deus, né? Ainda ganha uma caneca ainda, de brinde. E ainda personalizada. Amém. Eita glória! Então eu agradeço, né? Obrigado, irmã Marlene. Essa aqui a senhora guardar. Temos mais uma caneca para entregar, né? A irmã Cristina. Ela não vai poder estar hoje, ela virá na próxima aula. Amém. Então, obrigado, irmã Marlene, por ter participado conosco. O pastor Pepe também está hoje aí, veio acompanhar a Marlene, né? Aleluia. Né? Bom, aqui o primeiro ponto fala da questão dos alicerces do templo que são lançados. E é interessante porque quando a gente olha hoje, quando nasce assim um desejo e tem-se um projeto, a igreja, de fazer uma construção de um templo, né? Ali geralmente se faz um culto ali no lançamento da pedra fundamental, né? E ali há alegria, né? Há uma certa alegria ali por mais uma igreja estar ali se levantando, né? Um local onde as pessoas irão adorar ao Senhor, né? E aqui é claro que aqui quando nós olhamos pela questão histórica do povo de Israel, eu acredito que essa alegria ela vem acompanhada, né, de mais algumas situações que acaba que essa alegria ela acaba sendo muito contagiante dentro desse contexto histórico de Israel. Porque veja, eles estavam 70 anos, né, no cativo, né, no cativeiro babilônico, e eles tiveram a oportunidade de retornar, só que eles não nasceria ali um projeto, ali do momento. Esse projeto ali ele vem de um restabelecimento de uma obra que ela havia sido danificada, destruída no ano 586, já mencionado. Então aqui esse lançamento dos alicerces aqui diz que quando os materiais ali chegaram, né, houve ali, claro, depois desse despertamento do rei Ciro, e Zorobabel chegando ali, eles lançaram esses alicerces, houve ali uma alegria muito grande. Então, a princípio, essa alegria contagiante, quando olhando para essa alegria e esse momento do lançamento da pedra, nós poderíamos, quem sabe, pensar que essa obra rapidamente ela terminaria, seria concluída, devido à motivação, né, ali do momento. Mas a questão é que a reedificação do templo, ela começou, mas nós vamos observar que ela houve ali uma resistência, como nós já falamos, né, no início, e aqui diz que dentro, né, nessa preparação, nesse alicerce, nesse momento ali de júbilo, estavam todos ali os sacerdotes, os levitas, todos aparamentados, todos ali com seus instrumentos, prontos a fazer essa solenidade desse início de construção. Construção essa que seria o chamado segundo templo, né, que o primeiro templo de Salomão foi destruído. Então aqui nós observamos aqui que a igreja ela é um símbolo, né? Aqui pode ser simbolizada pelo templo, né, de Deus aqui. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, até o Novo Testamento diz que nós somos o templo, né, do Espírito Santo, só que a igreja é um lugar onde, né, nós vamos, né, para adorar a Deus, né? Até a gente começa a usar muito a expressão igreja, né, e acaba tendo uma confusão, fazendo uma relação de igreja com o templo, né, uma construção física.
Claro que a igreja, a palavra igreja, né, eclésia, que significa os chamados para fora, está se referindo justamente às pessoas. Então, todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador, ela passa a ser a igreja de Cristo. Então, aqui quando houve esse restabelecimento do templo, foi aqui algo comparativo, né? É um lugar onde eles se reuniriam para adorar a Deus. Aqui chega a fazer uma menção, né, de que o Espírito Santo, né, quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. O próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Então aqui o Espírito Santo quer também orientar a igreja, porque sendo ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra. Então cabe a responsabilidade muito grande daqueles que aceitam Jesus como Salvador, ser um representante de Deus aqui na terra, porque Ele é a igreja. Então, a princípio aqui nós vamos observar que eu já mencionei aqui a questão da alegria que houve desse início da construção, né? Lembrando que essa construção, esse lançamento da pedra fundamental que eles fizeram ali, e a alegria que eles estavam sentindo, lembrando que eles estavam tendo total apoio do rei Ciro, que nesses dias ainda o rei Ciro era o rei. Então nós vamos observar que no decorrer da aula as coisas vão tomando outro rumo e nós vamos observar que a obra parou. A obra por um determinado tempo estagnou, ela ficou parada e nós vamos ver aí a motivação dessa parada da construção. Até Ageu chega a interferir, o profeta Ageu chega a interferir nessa parada da construção. Pessoas vão entrar em cena, fazendo com que essas pessoas venham a recobrar os ânimos e continuar essa construção. Mas esse primeiro ponto aqui, a qual nós lemos, ela fala justamente da alegria. Até aqui as coisas estão correndo muito bem, porque Zorobabel já recebeu os materiais para a construção do templo, então já está tudo organizado, então falta o início da construção, e até aqui está indo muito bem. Eu acredito, Freitas, que no segundo ponto já vai ter problema nessa construção. Não é mole não. Os samaritanos põem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria, depois dele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca de Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam o Senhor. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Esse é o problema, né? É a mistura, né? O samaritano era aquela mistura, né? Meio judeu, era gente de outros povos, aquele tipo de pessoa que vem para a igreja e não se converte, né? E dá trabalho, né, para o pastor, né? Que é o joio, né, no meio do trigo, né? E só quem pode separar o joio do trigo são os anjos, não somos nós, né? Não temos aqui uma régua espiritual para medir e para ver, né? A Bíblia fala que pelo fruto se conhece a árvore, né? Mas ali era complicado, né? Hoje em dia nada mudou, né? Nós vemos na igreja
Isso já vinha desde a época de Moisés, né? Quando saiu do Egito o povo, veio os outros povos também no meio do bolo, né? E era justamente aquele pessoal que murmurava, né? Que reclamava da nação ali, que reclamava no deserto. Estamos com sede, estamos com fome, né? Vamos voltar para comer alho, cebola, pepino, né? Era essa mistura, né? E às vezes, um pouco, é o que a Bíblia diz, um pouco de levedo, ele o quê? Ele fermenta toda a massa, né? Esse que é o problema. Né? Nós temos essa situação hoje em dia. Está conosco também nos assistindo, né? Marlene Freitas, o Tiago, né? O irmão Tiago Mantalita, né? Os amigos nossos, né? Irmã Ticiane, torcer hoje para a irmã Ticiane ganhar a caneca. Quer ganhar, hein? Né? Ticiane tem que ganhar a caneca. Se ela não ganhar a caneca, eu vou dar uma caneca para ela de presente, né? Essa merece, né? Porque ela não perde uma aula e está sempre divulgando, né? Irmão, o Rudimar, que é um amigo meu, lá de Mundo Novo, né? Marcos Treter e Edith Vieira, né? Então, mais uma vez, a gente pede aos nossos amigos que estão nos vendo, estão nos ouvindo, compartilha, comenta, faça um comentário, né, da lição, faça uma pergunta, compartilhe a sala para outras pessoas terem acesso. Graças a Deus, essas lives elas estão tendo uma boa aceitação, um bom acesso, né? A última agora tivemos mais de 2.200 pessoas nos assistindo. Então o evangelho é levado, né? Mesmo em época de pandemia, em época de crise, graças a Deus a palavra do Senhor ela não está presa, ela não está travada, né? Então é a oportunidade que a gente tem de divulgar a mensagem do evangelho para as pessoas que precisam ouvir e não estão podendo sair de casa, né? Vamos aproveitar essa ferramenta que é a rede social e vamos divulgar a palavra do Senhor, né? Através do compartilhamento. Abre uma sala, compartilha, convide os amigos, né? Para estar conosco, né? E participe, faça um comentário. Pode ser que ao final da live você ganhe um desses brindes, né? Ou ganhe uma caneca personalizada com o seu nome, ou ganhe um livro, você vai escolher, né? Dos livros que nós temos, ou ganhe um brinde ali, um vale de R$50 para comprar, o que você quiser na padaria, né? Na padaria ali do nosso irmão que está nos apoiando, Padaria Delícias do Amanhecer, né? Então, irmão Denilson, os samaritanos, como sempre, né? Os samaritanos, o joio, opõe-se à construção do templo. Pior que eles queriam ajudar, né? É aquela ajuda que mais atrapalha do que ajuda, né? Na verdade. É aquela ajuda estratégia para atrapalhar. É aquela ajuda estratégica para atrapalhar. Sabe aquela ajuda que um joga areia para cima e o outro joga areia para fora do caminhão, um para cima e o outro para fora, né? É essa ajuda aí, né? Então a questão aqui, até o Lucas Fontes ele fala na questão do início de projeto, né? Todo início de projeto é alegria e tal, mas a questão é que no decorrer do caminho as coisas vão se apertando, vai surgindo dificuldades, né? E a questão é a persistência, né? Quantas pessoas já, quem sabe, iniciaram um curso superior, né? Todo empolgado, só que na rotina do dia a dia do curso, do estudo, acaba desanimando. Então, é claro que nós devemos ter os projetos em mente, devemos iniciar os projetos, devemos estar cientes de que no meio do trajeto haverá dificuldade, mas devemos ter a persistência e pedir que Deus venha nos ajudar, dando forças, nos animando, para que nós venhamos a concluir o projeto iniciado. Então aqui, quando eles, já falamos no primeiro tópico aqui, estavam todos animados, só que daí surge, como o Freire falou, os samaritanos, né? É interessante porque às vezes a gente ouve aquele encontro com Jesus e a mulher samaritana e a gente começa a ouvir o diálogo de Jesus e a mulher samaritana e a gente começa a observar uma certa rispidez da fala da samaritana com Jesus. Ela começa a falar, mas como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? E a gente fala assim, nossa, mas por que isso? Por que essa questão? Essa é uma questão histórica. Essa é uma
vamos dizer assim, um desentendimento histórico. Igual hoje judeu e árabe, né? Como seria como Brasil e Argentina, né? É algo histórico, né? Então, Não é de hoje, quando a gente olha o ato em si, o diálogo da mulher samaritana e Jesus, a gente fala assim, mas o que aconteceu? Então a gente tem que recorrer à história. A história, ela conta a motivação de um atrito, de uma situação. Então aqui os samaritanos, se nós formos rapidamente aqui recorrer uma questão mais que pesou mais nessa dissensão, nesse atrito entre o samaritano e os judeus, né, o reino de Judá, nós podemos mencionar o evento que ocorreu no ano 722 a.C., que o Império Assírio ele invadiu o Reino do Norte e a capital era Samaria, né? Os samaritanos, chamados samaritanos, habitavam ali. E o que aconteceu? O Império Assírio invadiu o Reino do Norte, Samaria, e levou eles cativo, né? A Bíblia não menciona o retorno do cativeiro assírio porque não houve. O que aconteceu? Os samaritanos, o Reino do Norte, eles espalharam por todo o Império Assírio. Eles não retornaram mais. Eles não retomaram a adoração a Deus. Visto que o que aconteceu é que os assírios vieram habitar em Samaria e houve ali uma mescla de gente. O Reino do Norte, eles se misturaram com o Império Assírio, né? E se nós formos recorrermos e observarmos as atitudes dos assírios, né, tendo como capital a Nínive, eles eram muito terríveis. Eles eram pagãos e eles eram terríveis no tratamento aos outros povos. Então o que aconteceu? Eles não retomaram a adoração a Deus. Eles passaram a ser um povo idólatra, pagão. Então aqui fala que os samaritanos eles continuaram servindo os seus deuses, mas também temiam ao Senhor. Por quê? Porque dentro dessa mescla de gente do Reino do Norte, quando eu falo Reino do Norte, eu estou falando do Reino do Norte porque houve a divisão do reino. Após Salomão morrer, houve uma divisão de Israel, né? O Reino do Norte ficou reinando Jeroboão e o Reino do Sul, Roboão. Então, quando o Reino do Sul, eles retornaram do cativeiro babilônico, que começaram a construir o templo, né? Os samaritanos começaram a chegar próximo deles, com o intuito de atrapalhar a obra, com o intuito de fazer com que eles não retomassem a sua adoração a Deus. Estando eles já perdidos, afastados de Deus, né, e eles não queriam. Por isso que começou ali ser mais forte o atrito dos samaritanos com os judeus, né? Embora nós observamos que quando Josué entrou com eles em Canaã, ali na terra de Canaã, no período do juiz, ali já havia um certo atrito ali, mas ele se intensificou justamente nessa questão dessa mistura do Reino do Norte. Então aqui diz que eles começaram ali a habitar junto, né, do Reino do Sul, se fazendo de amigo, né, mas eles adoravam outros deuses e temiam ao Senhor. Então quer dizer, eles eram pessoas que não eram muito firmes na adoração a Deus, eles não tomavam uma posição única. Aquele crente Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo. Pé no mundo, Então, famoso crente Raimundo. Essa foi a questão. Então, os samaritanos, qual que era o intuito deles? Era frustrar a construção, a retomada da construção, né? A retomada eles não conseguiram, porque eles retomaram, mas eles tentaram fazer com que eles parassem e conseguiram, né? O pior é que conseguiram, né? Começaram ali a minar as forças daqueles que estavam ali trabalhando. Então aqui fala que
os samaritanos eles enviaram essa carta, né? Na verdade, não foi eles que escreveram, mas para que essa carta tivesse mais peso, o samaritano, como eu já disse no início lá da introdução inicial da aula, eles pegaram ali o escrivão, né, e um chanceler ali persa né, compraram eles ali e disseram, os samaritanos disseram a esse chanceler e esse escrivão persa: escreve uma carta para o rei Artaxerxes e diz a ele que a construção e a conclusão desse templo será prejuízo para ele. Escreve uma carta lá e diz ao rei que se eles terminarem com essa obra, de construir essa obra, eles vão se fortalecer e eles vão ser uma pedra no caminho do rei. O rei vai sofrer com a questão financeira, né? Nós lemos lá a fazenda do rei, e então haverá prejuízo. Então, esse escrivão persa escreveu essa carta ao rei Artaxerxes. Aqui diz que o rei que recebeu aquela carta, ele não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. A questão de não conhecer o assunto é porque já havia passado alguns reis depois do rei Ciro, né? Havia passado alguns reis e o Artaxerxes não sabia, né? Depois do rei Ciro, né, passou pelo menos mais uns 4 ou 5 reis. Olhando nós para essa questão aqui, que o rei Artaxerxes ele não conhecia a história, nós poderíamos, quem sabe, lembrar também de um outro fato semelhante a esse, que quando José entrou no Egito e tornou-se governador do Egito, fez o Egito prosperar, e o faraó da época disse a José, falou assim: olha, coloca a tua família, quando a família dele veio ao Egito, coloca a tua família na melhor terra que tem do Egito, e que tua família venha a crescer aqui junto de nós. Aí a família foi crescendo, o povo de Israel crescendo no Egito, e a Bíblia diz que surgiu um faraó que não conhecia a José, e aí veio a perseguição. E aqui é a mesma coisa. Quando Artaxerxes recebeu essa carta dizendo que eles estavam construindo um templo lá em Jerusalém, ele não conhecia a história que Ciro havia dado essa ordem, ele não conhecia essa questão. A questão é que ele sabia do assunto que chegou a ele. O assunto era que ele teria prejuízo. E o rei Artaxerxes falou assim: eu não quero ter prejuízo, e esse povo tem que parar com essa obra. O que aconteceu? A obra ficou parada. 15 anos. 15 anos a obra ficou parada, sendo ela retomada somente depois que mudou o rei, né? Sai Artaxerxes e o rei Dário posteriormente autoriza a retomada da construção, né? Então veja que se nós fizermos uma analogia aos tempos atuais, né, nós também percebemos que a obra, quando ela é uma obra direcionada à glorificação de Deus, né, nós observamos também que ela encontra oposição, né? Quando a gente encontra oposição externa, até que a gente fica meio triste. Acha natural, né? Oposição externa. Acha natural e fica um pouco triste, né? Fala, nossa, mas por quê? Mas o duro é quando a oposição é interna, né? E a oposição interna, a motivação dessa resistência, quem sabe, dessa perseguição interna, muitas vezes, ela, quem sabe, ela tem uma motivação bem pobre, né? Que é uma motivação levada por ciúme, né? O fulano está nesse departamento e está indo muito bem e eu estou me sentindo ameaçado, né? E acaba fazendo alguma retaliação, né? E isso entristece ainda mais, né? Porque seria muito bom, né, quando se houvesse uma harmonização
né, quando se relaciona à questão da obra de Deus. Porque cada um tem o seu espaço dentro da obra de Deus, e a obra cresce quando há essa harmonia, quando há esse consentimento, né, mútuo de atitude. Então, mas acontece, a questão é que nós temos que estar sempre firmes. O próprio apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Coríntios, capítulo 15, no final dos versículos do capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele coloca ali um versículo de motivação, dizendo ele: sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que nele o seu trabalho não é vão. Então, embora venha a perseguição, e ela vem, é até entristecedor, mas ela é natural, porque quando se trata de uma ação dessa atitude, ela aparece sim perseguição. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, né, de oposição, mas temos muito exemplo também de quando nós nos colocamos diante de Deus e que nós venhamos a colocar Ele em primeiro lugar, Ele nos dá uma resposta, Ele sempre nos dá uma via de escape, e que a obra dele continua, né? A Olinda diz que o reino dividido não prospera. É verdade. Não prospera mesmo. É por isso que é importante ter uma união, né? Tem um provérbio que diz que a união faz a força, né? Aqui o pastor José Carlos, né, ele até coloca aqui que a reconstrução dos muros fala de lugar de segurança, né, proteção, construir o templo, fala de altar de adoração, né? Então, a construção dos muros se refere à proteção, e a construção do templo, lugar de adoração. É isso mesmo. E a união faz com que essa obra ela seja edificada, né? Então, Freitas, aqui a obra parou, mas nós vamos ver aí na sequência aí como se explica essa falta de resistência dos judeus, porque eles cederam, né? Eles deixaram com que o desânimo viesse sobre eles, e eles pararam por 15 anos. 15 anos é bastante tempo. Muito tempo, né? Como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus, quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Assíria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo cerca de 185.000 soldados. Nos dias do rei Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Deus guerreou por eles e, sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência e esta maldade dos inimigos dos judeus. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para
para a busca da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. Na verdade é o seguinte, né? A pessoa que quem mete a mão no arado, né? Quem vai fazer a obra, ele tem que ter a percepção que o inimigo não vai ficar de braço cruzado. Você começa a fazer obra, começa a construir no templo, no caso deles, começa a ganhar alma, começa a fazer algo que na igreja que haja um despertamento espiritual. Você acha que o inimigo vai ficar de braço cruzado? Pô, lá tá bacana, estamos fazendo alguma coisa, eu não vou ficar de braço cruzado. Não vai não. Se ele puder usar os de fora, vai usar o vizinho, vai usar as autoridades, vai, né? Se não puder usar de fora e puder usar de dentro, vai usar algum irmão aí, né? O joio, o samaritano, né? Mistura, vai usar. Ele não vai ficar de braço cruzado. Você tentar fazer alguma coisa para Deus, tentar fazer alguma coisa pela obra, o inimigo vai se levantar, né? Aí se você tiver a direção, a convicção que aquilo ali foi Deus que colocou no teu coração, você pode ir que os inimigos, Deus vai, sai da frente que né, a igreja está passando. Antes da palavra para o nosso irmão Denilson, nós temos aqui também a irmã Fátima Neves, professor Tito, né? A irmã Duda Neves, pastor Pepe, né? A minha irmã carnal, né? Lá no Rio de Janeiro, a irmã Alessandra Freitas, né? Minha irmã mesmo, minha irmã mais nova, né? E irmão Antônio Almeida, irmão João Silva. Até pedi a minha irmã lá dar um abraço no Valmir, lá, o seu esposo, né? Chama ele carinhosamente de mozão. Olha, aí eu pego no pé, né? Lógico. Mas pensa no camarada, gente boa. Dá um abraço no mozão aí. Faz jus então. Faz jus, gente boa, gente boa. Faz tudo pela minha irmã, né? Ele trata bem a irmã da gente e conquista a gente, né? Então, irmão Denilson, o que você acha? Né? Como se explica essa falta de resistência do judeu? É interessante, Fez, quando eu olhei essa aqui, quem sabe a atitude deles deveria ser a mesma atitude de Neemias, né? Porque quando Neemias viu a situação calamitosa que estava lá no território, lá em Jerusalém, a cidade, né, os muros queimados a fogo, o templo destruído, o que Neemias fez? Ele falou assim, eu vou orar, orou 4 meses, para ir à presença do rei, para que o rei se comovesse ou notasse essa questão do entristecimento dele da situação. Aqui eles deveriam fazer também lá para fazer um caminho inverso. Eles deveriam orar lá e vinha a sede, né, do governo do Império Persa e conversar também com Artaxerxes. Né? A oração, eles deveriam ter ido falar com o rei. Né? Aqui fala, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Né? Mas aqui, bem claro que essa fala com o rei não deveria ser uma fala natural. Ela deveria ser uma fala natural no sentido da expressão da palavra, mas ela deveria ser uma palavra já sendo alimentada pela oração que eles já deveriam ter feito. Então aqui diz que eles deveriam ter ido. Então se eles orassem e eles se dirigissem ao rei, lá em Suzano, no Império, na sede do Império Persa, e chegasse lá e falasse, rei, é o seguinte, eu vim à presença do rei, o rei iriam receber eles, porque eles haviam orado, né? O rei receberia eles, e eles poderiam contar a história, falar assim, o rei Ciro, ele nos autorizou a construir o muro, o templo e o muro, e essa construção, ela não tem como objetivo um afrontamento ao reino, ao império, mas o intuito da construção é para que nós tivéssemos a liberdade de adorar a Deus, explicar essa situação. Com certeza eles teriam vitória. A questão é que eles não fizeram isso. Eles simplesmente pararam. Né? Então aqui diz que eles, o ponto 2 fala que os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Não fizeram isso. Né? E toda a história dos judeus, né, tem exemplos aí que Deus ajudou o povo em tempos difíceis. Nesse momento não seria diferente. E isso serve também para nós. Essa fala é contextualizada. Ela é pertinente às nossas atualidades. Né? Deus, ele sempre tem um escape nas horas difíceis, nos momentos difíceis.
né? Se você serve ao Senhor, se você serve a Deus, lembre-se, se você está passando por momentos difíceis, Deus irá dar a você o escape, né? Ele dará a nós o escape em momentos difíceis. E o povo de Israel, ele tinha um exemplo. Quem sabe não tinha um exemplo ali, nesse sentido que eu irei falar, um exemplo de experiência própria, mas eles tinham experiência histórica. Esse povo aqui, eles conheceram o que Deus fez com o povo de Israel quando eles saíram do Egito em direção a Canaã. A provisão, a providência de Deus no deserto, eles tinham essa experiência, eles conheciam, então eles deveriam crer em Deus e correr, né, aos pés do Senhor, clamar a Ele e ir falar com o rei, né? Porque nós sabemos que nós devemos falar com Deus dos nossos projetos, mas também nós devemos ter ação. Eu não devo simplesmente falar, Senhor, eu estou com um problema aqui e me ajuda e deitar numa rede ali e esperar que as coisas aconteçam. O anjo vem com suco de laranja, o anjo vem com então. suco de laranja, a resposta chegou. Então a questão eu tenho que pedir ao Senhor, ir aos pés do Senhor, mas também agir. O povo de Israel, o povo de Judá, eles deveriam ter feito isso, né? E o erro deles serve para uma advertência para nós, né? Que nós devemos sempre colocar as nossas necessidades aos pés do Senhor. Aqui fala que no tempo do rei Ezequias, o Império Assírio, eles queriam fazer com o Reino do Sul o que eles já haviam feito no Império do Reino do Norte, porque em 722 eles invadiram o Reino do Norte e dispersaram o povo, e eles queriam fazer também no Reino do Sul. Mas por causa da intercessão, nos dias do rei Ezequias aqui, por causa da intercessão do povo, o Império Assírio não teve nenhum poder sobre o Império de Judá, do Reino do Sul. Por quê? Porque eles clamaram ao Senhor e eles foram preservados em todo o tempo que o Império Assírio estava sob o poder. Eles só vieram a desfalecer no ano 586, quando já era o Império Babilônico, e eles haviam esmorecido e fez com que eles fossem invadidos pelo Império Babilônico. Então aqui fala que a questão de Zorobabel, ele fala que o chefe político, Zorobabel, do povo judeu, tinha confiado nas próprias forças, porque ele estava ali para construir o templo. Ele disse assim, eu já tenho a liberdade do rei Ciro para construir, ele autorizou, eu tenho aqui os materiais para a construção do templo, eu tenho aqui o povo para a construção, tudo está em minhas mãos, só basta começarmos. Então ele confiou nas próprias forças aqui, e no Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então não adianta a pessoa falar assim, eu vou construir, eu vou fazer isso e aquilo outro, se ele não estiver em sintonia com o querer de Deus, a obra não sai. O próprio Tiago diz assim, fala assim, não diga que você vai lá e vai comprar, e vai vender, e vai fazer isso ou aquilo. Ao invés de falar isso, diz assim, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me abençoar, se Ele me conceder a oportunidade, eu farei. Então faltou aí a dependência de Deus. Faltou eles dependerem mais de Deus e pedir para que o Senhor venha a ajudá-los nesse intuito, nesse propósito. Aqui, Freitas, no ponto 4, fala que os samaritanos conseguiram e eles cessaram a obra. Pois é, a reação do o que está cessando também é o nosso tempo. Vamos lá, né? A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde estava seu Deus? A alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia
e competente ação. Porém, o gozo de ímpio é de pouca duração. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas, passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era vontade de Deus construir o templo. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Irmão Denilson, é aquela situação, né? A pessoa às vezes está até animada para fazer a obra, aí assume um cargo, por exemplo, uma liderança de juventude, um cargo de superintendente de escola dominical, dirigente do círculo de oração, ou assume até uma igreja, né? Deus coloca ali, né? Está animado, está empolgado, mas aí vem o primeiro obstáculo, ele olha assim e vê que a igreja não está crescendo, o departamento não está crescendo, ele olha assim, parece que não vai para frente, e aí desanima, acha que a obra de Deus é essa moleza, né? Vai orar, deitar na rede, esperar o anjo vir com o suco de laranja, não é assim não. Aí que quando o obstáculo vem, aí que ele tem que lutar, tem que orar, tem que consagrar, tem que evangelizar, né? Assumiu um cargo, o departamento, e acha que as coisas vão fluir assim, né? Deveria, né? Seria bom se fosse assim, né? Mas não é, né? Mas não é. Se ele não lutar ali aquela batalha espiritual, como nós já falamos, né? O inimigo não vai cruzar os braços, né? E o desânimo vem. Você faz quem já teve à frente de departamento, de mocidade, de escola dominical, e você ali fazendo um monte de coisa ali, e parece que o negócio não anda. Não vem, não aumenta o número de alunos, e tem crente que não vem para a escola dominical mesmo quando está em situação, eu falo em situação normal, né? Não agora na pandemia, né? Não vem, marca um trabalho de oração, vamos orar, e o povo não vem orar. Não é assim, hein? As coisas é com dificuldade mesmo, né? E a gente não pode esmorecer, né? Aquilo que você falou ali, que Paulo falou para Coríntios, né? Sede firmes e constantes, sempre abundante, né? A gente tem que saber que o nosso galardão é lá em cima, o nosso reconhecimento é lá. Aqui a gente vai lutar mesmo, vai ter dificuldade mesmo. Não é fácil não, né? Mas nós não podemos desistir, né? E era isso que estava acontecendo. Mas graças a Deus, Deus sempre levanta alguém para nos animar. Não desiste não. Não para não, né? O que o irmão Denilson tem a complementar aí, a nos comentar sobre essa reação quando os judeus cessaram a obra, aquela alegria do inimigo, desistiu, né? Começa e não termina, né? Uma questão é a alegria do inimigo em parar a obra, que é o caso aqui, e outra questão é o conformismo do povo, em achar que a parada da obra seria um caso de que Deus, quem sabe, não estava até no tempo dele da reconstrução, né? Esse que é o problema quando há um conformismo. Paramos de construir o templo, aí a expressão às vezes nem era o tempo, vamos deixar esse negócio para lá e vamos construir as nossas casas, que as nossas casas já não estão bem, porque a destruição dos babilônicos fizeram com que as casas também fossem atingidas. Então eles pararam a obra por cerca de 15 anos e começaram a reconstruir as suas próprias casas, né, deixando ali a casa de Deus para ser construída. A questão aqui é que foi bastante tempo a parada, 15 anos, mas o certo é que a alegria dos samaritanos durou pouco, né? 15 anos,
ela foi retomada, né? Quando a gente olha aí o contexto histórico das situações, nós podemos falar que é pouco, porque o cativeiro foi 70 anos e tal, então nós estamos lidando aqui com os anos bem avançados, né, em um tempo. Então, eles tiveram aí a sua alegria, o samaritano a alegria de ter concluído o seu intento de prejudicar a construção, mas a alegria deles se tornaram em tristeza. Aqui tem alguns exemplos que foi citado. Os filisteus ficaram felizes pela derrota de Sansão, que foi descobrido o segredo dele, né? Que foi o voto que ele quebrou, o voto de Nazireu, ele quebrou, né, tendo cortado o cabelo, que era um dos itens que o nazireado não poderia dispensar, esse item. Mas a questão é que na própria morte de Sansão, ele matou mais dos inimigos do que em vida. E também tem outro exemplo aqui da morte de Jesus. Quando eles começaram a aplaudir que eles tinham levado vantagem no intento de matar a Cristo, terceiro dia Jesus ressuscitou, né? E está vivo, né? Está vivo, né? Graças a Deus. Então aqui o problema, como eu já disse, foi o conformismo. Então a questão deles voltar a construir as suas casas não deu muito certo, né? O próprio Ageu, se você ler o capítulo 1 de Ageu, pega lá Ageu capítulo 1 e começa a ler ali que eles não prosperavam. Então, embora há lutas sobre nós, embora você às vezes, quem sabe, está passando por dificuldade, né, no seu departamento da igreja, na sua condução como pastor da igreja, você está tendo algumas dificuldades, né, isso ocorre, né, mas não desanime que a vitória é certa. E aqui o povo, por deixar de fazer a obra de Deus, deixar de construir o templo, eles tiveram prejuízo. O capítulo 1 de Ageu diz muito bem esse prejuízo que eles tiveram. Já mencionei na aula passada, o profeta chegou a dizer a eles que o dinheiro que eles ganhavam era como se eles colocassem num saco furado. Eles não prosperavam, né? Então é muito importante essa perseverança, né? Então aqui, Freitas, eu acredito que essa aula nos deu aí uma direção sobre essa questão do início da construção do templo e essa parada de 15 anos, né? Mas na próxima aula, né, eles retomaram. A próxima aula nossa vai falar desse recomeço, né? Desse recomeço da obra, porque mudou o rei e mudou o ânimo do povo. Porque o povo, quando eles foi advertido pelo profeta Ageu, eles perceberam que não foi uma boa ideia ceder aos ataques dos inimigos e pararem com a obra da construção do templo. Amém? Amém. Irmão Lucas aqui está fazendo um comentário interessante, que se o povo estivesse bem com Deus, a obra não pararia. Logo foi por Deus não deixar completar a obra. O povo desanimou, né? Às vezes a pessoa não é que está, né, em pecado, está errado. Eu também até compreendo que não foi isso que ele falou, mas às vezes Deus permite até para ver a nossa perseverança, né? O inimigo se levanta, mas o povo achou que ia ser tudo de mão beijada, e na obra de Deus não é tudo de mão beijada, não. Na vida, né? Ensino é tudo de mão beijada, né? Mas se o povo tivesse perseverado, né, com certeza, né, não teria parado a obra, né? Nós estamos também aqui conosco aqui para completar aqui, irmã Eliana Teixeira, irmão Newton Manjo, lá do setor 4, nosso amigo, evangelista Newton Manjo, irmão Gilson, irmão Anderson Batista, né, um amigo meu, um coronel lá de Campo Grande, Marli, que é minha cunhada, esposa, irmã da minha esposa, né, irmã, ela sempre assiste, aliás, de estar na missa, aí chegou agora, mas ainda deu tempo de dar um oi ali, né, sempre nos assiste também. O Valmir, esse é o meu cunhado lá, o Bozão, olha, chegou agora, ele mandou aqui que estava trabalhando, né?
Ele mandou agora, o Mozão, tem um carinho muito grande pelo Mozão. Estava conversando com ele um dia desse aí no telefone. Então é isso, irmão. No próximo sábado nós vamos estudar sobre Zorobabel, recomeça a construção do templo. Então assim, não é que a lição ficou incompleta, né? Hoje nós estamos falando por que parou, né? No próximo lição, né, nós vamos falar que Zorobabel recomeça, né? Foram 3 fases, né? Como foram 3 retornos: reconstrução do templo, reconstrução dos muros, né? E inauguração do templo. Então no dia 2 de agosto, no caso vai ser no dia 1º, né? Nós vamos falar sobre a reconstrução, propriamente dita. A reconstrução do templo enfrentou oposição. E na próxima lição, na lição 5, Zorobabel recomeça a construção do templo, né? Então não perca, no próximo sábado, né, às 20 horas, nós iremos dar continuidade a essa lição bacana, né, muito atual, sobre as crises que nós enfrentamos, tanto na igreja como na vida, né? Embora isso esteja se referindo ao templo lá, que era inclusive algo que os judeus tinham assim como um orgulho nacional, né? Assim como nós temos hoje no Brasil, por exemplo, né, alguns símbolos do nosso país, né? O Pão de Açúcar, o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, o Maracanã, e esses pontos turísticos, né, como outros, pelo Brasil, um país tão lindo como o nosso, né? Israel era o templo, aquele templo lá de Salomão, lá, depois foi o templo de Zorobabel, de Ageu, né? E por último o templo que o rei Herodes construiu, o 3º templo, né? Que esse daqui foi destruído. Depois ainda teve o outro lá que o rei Herodes, né, reconstruiu. Então é isso, né? Nós queremos agradecer. E se você que nos assistiu, né, se você não frequenta nenhuma igreja, não tem um compromisso ainda com Deus, gostou, né, assim que passar essa situação, né, continue conosco nos sábados, mas assim que passar, procure uma igreja, né, uma igreja. O mais importante hoje é a gente estar bem com Deus, né? Acerta a sua vida com Deus ali, né? Aceita Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, você vê que as coisas vão mudar. Nós não pregamos na igreja que aceitou Jesus e a vida virou mar de rosa, né? Não, aceitou Jesus, empregado vira patrão. Se não tinha carro, andava de ônibus, andava a pé, vai ter carro, né? Se estava desempregado, vai arrumar emprego. Se morava de aluguel, vai ter casa própria. Não é isso. Jesus morreu na cruz para salvar a nossa alma, não foi para nos dar bem material. Isso não quer dizer que em algum momento, para algumas pessoas, Deus possa abençoar, né? Mas isso é liberalidade dele, isso não tem a ver com a salvação, né? Nós cremos que Deus é capaz de dar, mas não o principal é a salvação da nossa alma. Então procure uma igreja, né? Nós somos da Assembleia de Deus, mas não pregamos placa de igreja. A Assembleia é salva, não, quem salva é Jesus, né? Procure uma igreja que você se sinta bem, que ensine a verdade, isso é o mais importante. Agora nós vamos fazer o sorteio, né, dos brindes. A gente vai fazer o seguinte no sorteio, né? A gente não vai dizer qual é o brinde. Você que for sorteado, você vai escolher, né? Vai entrar em contato comigo ou com o irmão Denilson, né? Eu mando aqui na página do Facebook, aqui, caso não tenha meu contato do Denilson, manda lá, eu quero uma caneca. E aí nós vamos ver qual é o nome que você quer que coloque na caneca, né? De repente é casado, quero lá Freitas e Marlene, né? Lá Denilson e Tânia. Então você vai dizer, eu quero um livro. Aí você vai dizer qual livro você quer, ou você quer né? Se você for daqui da cidade, né? Eu quero um brinde lá para ir na padaria, lá um vale lá, né? E se você também tiver um negócio, quiser fazer uma divulgação, quiser dar um brinde, converse com a gente vai te orientar, né? Nós temos vários patrocinadores. O Romualdo vai tirar o número. O Romualdo é irmãozão que Deus colocou no nosso caminho, na nossa live, na nossa vida. 24. Deu 37 pessoas que comentaram, mas que estão participando é 30, que os outros já tinham ganhado. Qual o número? 24. Antônio Almeida. O Antônio Almeida, meu amigo lá de Umuarama. Antônio Almeida. Aí, Antônio, maravilha. Vamos dar um jeito de entregar para o Antônio. Qualquer coisa, às vezes ele está vindo, ele faz a linha de Curitiba.
Às vezes ele vem em Guaíra, ele me avisa. O irmão Antônio Almeida depois manda uma mensagem Manda uma mensagem para mim. o Denilson dizendo se você quer a caneca ou você quer um livro, né? Aí a gente vai dar um jeito de entregar para você. Isso. Vamos sortear mais um. Vamos ver lá. Mais um. 14. 14. Vocês mostrou na câmera? Quem que é o 14? 14. Não mostrei não, mas... Dá pra ver? Tem muita moral com a filha não, Denilson. Tem que mostrar ali, né, mano? Aulíndora Gonçalves. Ah, Irmão Olinda. linda. Aí, Olinda. Irmão linda. Irmão linda, a senhora tem nosso contato, né? A senhora diz se a senhora quer ganhar a caneca, aí a gente manda botar o nome. Ou se a senhora quer um livro, ou se a senhora quer também o vale da padaria lá de R$50, a senhora comprar o que a senhora quiser lá. Deixa eu falar, ela merece, que ela assiste todas e ela marca um monte de gente. Ela merece. Ela merece. Amém, irmão linda? Então tá, nós agradecemos, né, a todos os nossos ouvintes, né, nossos colaboradores, nossos patrocinadores, aos nossos internautas, ao nosso pastor José Carlos, que nos dá todo apoio, né, aos nossos irmãos do setor 3, a todos aqueles que nos assistem, né? Vamos terminar agora, o irmão Denilson vai orar, vamos abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, né? E passar um final de semana na presença do Senhor, né? Amanhã tiver culto na sua igreja, aqui nós vamos ter culto, aqui amanhã às 7h30, às 8h30, 1 hora de culto. Você que está aqui próximo, que é da nossa cidade, venha, né? Venha, se você tem entre 12 e 60 anos, né? Que essa é a ordem do decreto municipal, menor de 12, né? Não pode. Maior de 60 também, por enquanto, não está podendo. E se você não tiver nenhuma dessas enfermidades que possa pôr em risco a sua vida, né? Aí, tipo, essas enfermidades, diabetes, pressão alta, tem uma série de enfermidades aí que infelizmente não somos nós, né? Isso aí é a ordem do poder público, né? Também não está podendo, né? Mas você que tem entre 12 e 60 anos, se quiser, você está convidado a vir assistir o culto conosco, né? Tá podendo vir, a gente não está tendo a igreja lotada ainda, né? Porque tem muitos irmãos que estão nessas faixas assim, né? Às vezes a pessoa não tem 12 anos, mas a mãe não pode vir, né? Porque tem que ficar com o filho menor. Ou a pessoa tem mais de 60 e a outra, um familiar, o filho não pode vir porque tem que cuidar do pai e da mãe, né? Então, nós temos essa dificuldade. Mas se você puder, venha assistir um culto conosco aqui. Ou vá numa igreja próxima à sua casa. Amém? O Denilson vai orar, abençoar nossas vidas. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por este momento a qual passamos aqui, aprendendo mais da sua palavra. Continua abençoando, nos dê uma continuação de noite na sua paz. Abençoa todos que estiveram conosco aqui, Senhor, nessa transmissão. Continua abençoando os lares, continua dando paz, dando saúde. Livra, Senhor, de todo mal. Livra, Senhor, deste vírus, desse vírus que assola, Senhor, a humanidade. Vem abençoar os teus filhos. Continua abençoando. Agradecemos a tua presença, o teu Espírito Santo em nossas vidas. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.